todos, esta é mais uma aula do componente curricular Sensoramento Remoto e Geoprocessamento da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, nós iremos ver as características dos sensores remotos. Essa aula é dividida em duas partes, tá? Para não sobrecarregar o tempo. Então, partindo do princípio, que a gente vai estudar os sensores remotos, Então, o sensoramento remoto tem três componentes importantes, que a gente fala que é o objeto de estudo, a fonte de energia e o sensor. A fonte de energia e o objeto de estudo já foram assuntos de aulas passadas. Nós iremos se atentar mais à questão das características que temos nesses sensores. Então, a primeira parte que nós dividimos os sensores podemos ter sensores remotos imagiadores, são sensores que fornecem uma imagem como resultado, e temos sensores que são não imagiadores, que fornecem um valor numérico, Aqui temos um exemplo, de um sensor que mede a taxa de clorofila das plantas. Ele não tem uma medição destrutiva, ele não tem contato em si com a clorofila, ele é uma pinça que você coloca, ele mede a taxa de clorofila das plantas. Outro sensor não imagiador muito comum no nosso dia a dia são os sensores que nós temos nos carros, que dá a distância que nós temos do objeto no estacionar um carro. Ele fala que quando o motorista vai dar ré no carro, ele fala, olha, você está a tantos metros de distância do objeto. Então, essa é uma característica de um sensor remoto não imagiador. Outra característica muito importante nos sensores remotos são que eles são multiespectrais. Então, ele faz a diferença, a segmentação da nossa obtenção da nossa energia refletida pelos objetos em diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, comprimento de onda do verde, comprimento de onda do vermelho, do infravermelho médio. Então, ele dá como resultado para nós diferentes bandas, a gente vai adotar o nome de bandas agora aqui, onde cada comprimento de onda é resultado de uma obtenção, de uma obtenção desse sensor. Então, o que ele faz? Ele segmenta a energia refletida em diferentes comprimentos de onda. Aqui nós temos um exemplo de um sensor multiespectral, o Landsat. Essa aqui é uma imagem do Landsat 5. Tá bom? O sensor é o sensor TM. E aqui nós temos a segmentação de diferentes comprimentos de onda, diferentes bandas, que a gente vai chamar aqui, um comprimento de onda a gente vai chamar de banda, da mesma localidade. Vocês podem ver que tem uma diferenciação aqui entre as nossas tonalidades de cores. A gente vai colocar que a energia refletida aqui do objeto, ela está em tonalidades de preto a branco, onde as tonalidades mais brancas que nós temos aqui são energias que têm maior reflexão, ou seja, maior quantidade de energia refletida, enquanto que as tonalidades escuras nós temos ausência praticamente de reflexão. Essas três imagens aqui é a imagem da mesma localidade, da mesma ocasião, do mesmo tempo de reflexão dessas imagens. O que está diferenciando aqui é o comprimento de onda que cada uma dessas imagens onde foi obtido. A partir desse processo, ou seja, nós temos comprimentos de ondas diferentes, e o sensor obtém esses diferentes comprimentos de onda, resulta para a gente diferentes comprimentos de onda. O que nós fazemos no computador? Nós fazemos ela passar no canhão de luz, que a gente chama, onde nós denominamos
que a tonalidade, que em vez de estar de preto a branco, ou seja, a tonalidade de cinza, ele vai ter tonalidade de vermelho, uma banda. Você pega uma banda, faz que essa banda passe no canhão de luz do vermelho, onde o preto nós temos ausência total de reflexão e a tonalidade mais vermelha possível, vermelho mais claro, nós temos a maior reflexão. No verde nós temos a mesma coisa, o preto é ausência de reflexão e as tonalidades verdes mais claras são uma tonalidade, uma reflexão muito intensa, né? Uma porcentagem muito intensa. E a mesma coisa com o azul, né? Nós fazemos uma união dessas três cores, né? Vamos resultar a nossa imagem aqui, né? Nós chamamos essa composição de imagens, né? Essa união de composição. Essa composição é muito famosa, a composição que nós chamamos RGB, Red, Green, Blue, né? Que são as composições de todos os monitores, de todas as imagens digitais que nós temos. A nossa televisão é feita em composição RGB, né? Ela tem 3 faixas de cores, a soma dessas tonalidades diferentes, dessas diferentes tonalidades de cores, nós resultamos na imagem final aqui. O celular, que vocês podem estar vendo a aula aqui, é da mesma forma, tá? E o computador também. Tá? Então, aqui nós temos diferentes composições RGB, onde nós fazemos o quê? Nós fazemos a diferenciação de qual banda ou qual comprimento de onda vai estar com cada cor. Aqui nós temos uma composição que nós chamamos de composição real, que se assemelha às cores reais do seu objeto, onde nós colocamos a banda, né, comprimento de onda visível do vermelho na cor vermelha, o comprimento de onda do verde, né, visível na cor verde e o comprimento de onda da cor azul na cor azul. Ou seja, nós estamos fazendo aqui uma concomitância das cores, né, com as cores que tem no comprimento de onda. Então, ela vai resultar na cor real. Se nós alteramos as cores aqui, né, ou seja, o infravermelho, que é a banda 4 aqui, que essa é uma imagem Landsat, né, 5, né, do sensor Temer, tá? O infravermelho a gente coloca na cor vermelha, né? O vermelho a gente coloca na cor verde, certo? E o verde a gente coloca na cor azul, vai resultar nessa composição que nós chamamos falsa cor, né? E aqui, essa outra composição é a mesma coisa. Nós temos uma composição falsa cor, que nós chamamos. Elas dão aspectos diferentes para a nossa imagem, né? Fica muito mais fácil a detecção de lagos, dessa composição aqui, do que nas outras duas composições. A composição, que nós chamamos de composição real, geralmente é muito difícil de trabalhar. Geralmente nós trabalhamos em composições falsa cor, tá? E os sensores, eles podem ser classificados, né, quanto a plataforma, fonte de energia, sistemas de captação de energia, meio de detecção de energia, meio de gravação de energia e sistemas de varredura. Quanto à plataforma, eles podem estar em nível orbital, que são os satélites, ou ônibus espaciais, tá? Aéreo, aeronaves, né? E aqui incluem os drones, tá bom? Ou terrestre, nesse caso aqui, que geralmente é mais difícil, mas ele é mais usado vou dar um exemplo aqui na agricultura de precisão, onde nós temos barras de aplicação de herbicida ou de pesticida, que tem um pequeno sensor que faz a detecção de quanto tem que ser aplicado de herbicida ou pesticida de acordo com essa imagem. Tá? Então, é um sensor terrestre que nós chamamos. Aqui, pronto.
Quanto à fonte de energia, né? Os sensores eles podem ser passivos, ou seja, quando eles dependem de uma energia externa para funcionar, ou seja, o Sol emite a radiação aqui, essa radiação incide no planeta Terra e ela é refletida para o sensor aqui na borda, no caso, no exemplo, de um satélite. Ou ele pode ser um sensor ativo, ele emite uma energia, né, incidente, reage com o objeto e esse objeto reflete para esse sensor que capta. Então, nós temos dois tipos de sensor, passivo e ativo aqui. Radares são sensores ativos, tá? A maioria dos radares que nós trabalhamos são sensores ativos, enquanto que sensores passivos, né, a maioria da quantidade de imagens que nós trabalhamos que fazia imageamento. Não que o radar não faça imageamento, tá bom? Mas é um outro tipo de imageamento que nós teremos com o radar. Nós temos quanto aos sistemas de captação de energia. Nós temos sensores ópticos, que utilizam lentes e espelhos, né? Isso aqui ele vai diferenciar de acordo com a região, né, do espectro que ele vai trabalhar, né? Que nós trabalhamos na região óptica e a região emissiva termal, ou seja, vai de 0,4 aqui no caso, né? Micrômetros, né, até 15 micrômetros. E depois nós temos os sensores não ópticos, né, que a energia é captada em vez de por lentes ou espelhos, é captada por antenas. Tá? Então, essa é a grande diferença aqui que nós temos. Quanto à gravação, ela pode ser detecção de energia, desculpa, ela pode ser em filme fotográfico ou não fotográfico meio eletrônico. Hoje em dia nós utilizamos mais meios não fotográficos, né? A parte de filmes que foi utilizado muito anteriormente, principalmente por aeronaves que faziam levantamento e fotografias aéreas, tá? Nós não utilizamos mais, nós utilizamos mais agora os meios eletrônicos. E nós temos quanto à gravação da energia, no meio analógico, né, que é utilizado aqui até hoje para uma impressão, alguma coisa, ou por meio digital, que é o mais utilizado ultimamente na parte de telas de computadores e celulares, no caso. E por último, nós temos quanto ao sistema de varredura dos nossos sensores, né? Ele tem dois tipos de varredura, que nós chamamos de Wishbone, né? Que é uma varredura transversal à linha de imageamento, e nós temos o Push-Brown, que é o longitudinal à linha de imageamento. Por incrível que pareça, o Push-Brown são sensores que têm uma calibração um pouco mais difícil de serem realizadas em relação ao Wishbone. Então, o Wishbone ele vai passando esse sensor e vai varrendo e vai fazendo a imagem por varredura. Enquanto que o Push-Brown ele vai simplesmente passando e vai fazendo esse imageamento. Nesse site aqui da NASA, tem duas imagens, né, de exemplo desses sensores. E está muito legal esses dois vídeos que vocês podem ver e ver direitinho como é que funcionam esses sensores.